Exaltado e glorificado seja a soberania do único que é digno, na sua glória, no seu poder e majestade. Que nós possamos ser agraciados com a sua gloriosa presença. Esse pequeno estudo, há uns 2 anos atrás, eu já editei. Iremos apenas relembrar um pouco, porém com alguns acréscimos para nossa edificação espiritual, sobre o nome do Ministério Adventista. Eu congreguei nesse ministério, já disse, 20 anos. E durante estes 20 anos, congregando no mesmo, eu adquiri várias inimizades, tive várias contendas defendendo este nome, quando as pessoas falavam que eu estava numa seita, eu não gostava. E são muitas coisas que falavam quando eu estive nesse ministério. E quando eu saí de lá, nem assim eu pude entender onde eu estava. Vejam os senhores. Então vamos compreender um pouco, relembrar esse estudo que eu editei já 2 anos atrás. O nome Igreja Adventista do Sétimo Dia significa o quê? Eu repriso, não tem base, não tem nenhum alicerce. E os senhores irão ver aqui. Igreja pode ser a Igreja da Assembleia, Igreja Batista, Pentecostal, Universal. Igreja somos nós que formamos a igreja, compomos o corpo da igreja. Então, igreja são as pessoas. Adventista, quase todas as pessoas que pregam o evangelho são adventistas, porque pregam a segunda vinda de Cristo. Assembleia prega, Batista, Deus é amor. Todos os ministérios que eu passei, eu ouvi as pessoas pregando, os pastores pregando, como eu também preguei sobre a volta de Cristo. Então, todos os ministérios, praticamente quase todos, são igrejas adventistas. Até aí os senhores hão de convir comigo que não tem nenhuma identificação esses 2 nomes. Qualquer uma igreja pode ser adventista. Do sétimo dia, vejam esta desentoada neste nome. Ninguém pode ser do sétimo dia.
esse nome aí não fecha na nova aliança. Nós não podemos ser do sétimo dia. Sétimo dia não tem nada a ver conosco. Nós não podemos anunciar o advento do sétimo dia. Então vejam, senhores, que este nome, Igreja Adventista do sétimo dia, não tem nenhuma classificação. É como se aqueles que estão congregando nesse ministério estivesse congregando a esmo, em um lugar que não tivesse nenhuma base, nenhum alicerce, nenhuma classificação. Porque nós não podemos ser do sétimo dia. Também não podemos anunciar o advento do sétimo dia. Então, senhores, por favor, pesquisem, estudem, para os senhores chegar nesta concordância comigo. No livro de Marcos 4, Altíssimo Criador, nos dê sabedoria dos altos para compreendermos estas verdades. Onde Marcos fala que é Marcos 4, 22. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não há nada oculto que não venha a ser descoberto. E há 40 anos, tendo dúvidas, estudando sobre inúmeras seitas antigas, seitas modernas, tradicionais, ministérios evangélicos, ministérios cristãos evangélicos. Mas eu confesso, senhores, dizer para os senhores que difícil foi encontrar esta classificação deste ministério adventista. Confesso, senhores, que não foi nada fácil. Os adventistas estão onde? Estão firmados em quê? Como nós podemos tratar, referir este ministério? Até aqui os senhores estão vendo, Igreja Adventista do sétimo dia, isso não é nome de igreja, não é nome de igreja evangélica. E vejam, senhores, que isso faz uso da mensagem pregada por este ministério, a qual eu preguei, eu defendi esta mensagem durante 20 anos, sem saber o que eu estava defendendo. Quais as bases que eu estava defendendo. Porque até então, as doutrinas desse ministério podem ser todas contestadas. E vejam, senhores, trabalho maligno que o diabo fez com este ministério, com muito pesar, com muita tristeza, eu falo isso aqui.
de ter lançado esse ministério no abismo. Uma coisa é eu falar, a outra é eu provar nas profecias, nos cumprimentos proféticos, que este ministério está no abismo. É como eu falei, a besta que casou com bode é um estudo incontestável. Não tem como contestar um estudo deste. O adventismo, os enganos, não tem contestação. E vejam, senhores, porque esse ministério está no abismo. Eu sou uma prova viva, porque durante 20 anos eu estive neste abismo, em amargura de espírito, onde eu discutia com as pessoas das assembleias, batistas, pentecostal, todas as denominações. Eu cheguei a adquirir várias inimizades defendendo estas mensagens deste ministério. Prova viva de quem estava no abismo. Está aí uma prova de que eu estava no abismo. Consegui várias inimizades defendendo estas mensagens, defendendo o sábado, defendendo os livros de Ellen White, defendendo o regime alimentar. É uma prova de que eu estive 20 anos no abismo neste ministério. Agora, depois de 40 anos estudando, para chegar a esta conclusão, aqui envolve revelação, estudo. Vejam, senhores, que não é fácil. O ministério adventista é uma empresa? Sim, é uma empresa. Incontestavelmente, o ministério adventista é uma empresa. Já estão criando uma lei, está em vigor por aí, não sei se passou, em que as igrejas, por ter sido transformadas em empresas, deverão pagar o tempo de serviço para os pastores, para aqueles que prestam serviços para elas, porque as igrejas se transformaram em empresa. Só que o ministério adventista, isso ocorreu bem antes, quando o adepto do bode, Tiago White, assumiu a presidência da casa publicadora. Eu falarei da agora para frente menos sobre este nome, MA, maçonaria, porque eu estou enfrentando represálias. Quero dizer que eu não tenho medo de ameaças, porque já não tenho mais idade para ter medo. Mas eu estou enfrentando algumas ameaças. É até bom que eles saibam onde eu estou, a fé que eu defendo, porque até então o Senhor está me mandando falar para os adventistas. Vai chegar uma hora que o Senhor vai me mandar falar para eles. E eles já sabem onde eu estou, sabe a fé que eu defendo, sabe onde está o meu canal. Se estiver no ar ainda, louvado seja Deus,
Se não tiver, não serei atingido por isso, porque o meu ministério, as minhas incumbências que o Senhor me deu foram feitas no propósito que Ele me chamou. Mas eu estou enfrentando algumas represálias por este nome. Então, este ministério adventista é uma empresa, sim, porque o adepto Tiago White se transformou este ministério em uma empresa cerca de 160 anos atrás. Já se transformou este ministério numa empresa. Até porque este pessoal adepto do bode, eles não têm interesse algum na pregação do evangelho. Tanto que o Tiago não quis assumir a presidência da casa, porque eles não aceitam conciliar as duas coisas, o evangelho com a loja. Eles não aceitam. Então as pessoas têm que abrir mão de uma atividade. E ele conciliou as duas coisas para divulgar o nome adventista não como igreja, mas como empresa. Porque como igreja, eles jamais podem divulgar conciliando as duas atividades. Eles não aceitam. Então Tiago, ele divulgou esta empresa adventista, não igreja, mas como empresa. É uma seita, porque nasceu da seita maior, dos adeptos do bode, nasceu de lá, cujos seus dois fundadores foram adeptos do bode. Então é uma empresa, é uma seita, porque são os adeptos do bode, que prega um evangelho, não um evangelho. O evangelho que este ministério está pregando não é um evangelho do reino, é um evangelho com sonhos, visões, regime alimentar, uma profetisa dentro da igreja, com 28 doutrinas, que todas estas merecem uma contestação. Então, é uma seita empresarial, maçônica, que prega um evangelho. Porque os adventistas não descobrem isso, não compreendem isso, porque eles estão no abismo. Conforme eu estive 20 anos, eles estão no abismo. Ao conversarmos com um adventista, parece que eles estão em um estado vegetativo. Parece que as suas faculdades mentais não estão certas, porque passam necessidade defendendo o sábado, defendendo os livros dessa senhora. São 28 doutrinas, repriso, que todas estas
poderiam ser contestadas. E os adventistas não percebem isso porque esse ministério está no abismo. Por isso que eles não percebem. Porque os fundadores, o casal White, ao se transformar este ministério em uma empresa dos adeptos do bode, da seita maior, jogou esse ministério no abismo. E eis o porquê. Os adventistas, pastores, membros, estão sendo usados como massa de manobra. Já falei nesses estudos umas 3 vezes. E não sabem, não dão por conta que eles estão sendo usados como massa de manobra em um ministério, em uma seita empresarial, filha da seita maior. E eles não entendem, não sabem, parece que as suas faculdades mentais não funcionam, eles não dão por conta. Estão numa seita empresarial, filha de uma seita maior. Por isso, esse ministério, com muita tristeza falo, foi lançado no abismo. Uma coisa é eu dizer aqui que esse ministério está no abismo. Igreja Adventista do 7º dia. E a outra, eu provar dentro da profecia, profeticamente, que este ministério está no abismo. É incontestável o que estou falando. Só que, concluindo, por mais que eu tenha respeito pelos adventistas, os senhores não me tenham como inimigo, eu tenho respeito, eu tenho carinho pelos senhores, que muitos dos senhores irão pagar um preço sem que os senhores saibam. Eu tenho respeito pelos senhores, tenho carinho pelos senhores, mas falar do ministério adventista dá ânsia de vômito, porque são tantas mensagens, são tantas profecias pesadas que cumprem no ministério adventista que dá ânsia de vômito falarmos. São assuntos para falar 200, 300 assuntos sobre o ministério adventista. Não acaba. Dá ânsia de vômito falar desse ministério. Agora, as mensagens estão sendo dadas. Quero dizer para os senhores que isso aqui é chamado. É o meu chamado. O Senhor me chamou com este propósito, para alertar a muitos, inclusive os adventistas. Isso é chamado. Eu não estou com este canal para fazer gracinhas, para desabonar A ou B. Isso aqui é chamado. Quando o Senhor não me quiser usar mais, Ele levante outro. Mas até então, isso aqui é chamado. Estou cumprindo o meu chamado no propósito em que o Senhor me chamou. Olha, pega aí o seu copo com água, vamos entrar na presença comigo, vamos orar, vamos buscar, vamos clamar pela misericórdia do Senhor, para que Ele compadeça das nossas vidas. Altíssimo Criador, põe nesta água as tuas virtudes, o teu poder, quem dela participar, receberá bênçãos, vida em abundância, para a glória do teu nome.
Beba da água, deixe um pouco dela para lavar os seus olhos, para dar a algum enfermo, para que esse também possa ser visitado. Agora feche os seus olhos, põe as mãos no seu coração e vamos buscar ao nosso Criador. Altíssimo Criador do céu e da terra, exaltado, glorificado seja o teu santo nome na sua glória, no seu poder e majestade. Exaltado seja a glória do Cordeiro, exaltado seja a grandeza, a sabedoria infinita do Santo Espírito na sua glória, no seu poder e majestade. Visita este homem e esta mulher, esta família, meu Pai. Exaltado seja o nome do Senhor na sua glória, no seu poder e majestade, para todo e sempre. Senhor, te abençoe e te guarde a você, todos que fazem parte do seu caminho. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.